Depois de 24 horas de velório, o corpo de Pelé é sepultado em Santos e causa comoção dos fãs. Presidente Lula presta a última homenagem a Pelé em velório na Vila Belmiro. E você vai ver também. Cortejo com corpo de Pelé passa em frente à casa da mãe do rei e emociona familiares. Medida provisória que prorroga a desoneração dos combustíveis terá impacto de 25 bilhões de reais. Russos se despedem de dezenas de soldados mortos em ataque ucraniano. A paixão por Pelé ultrapassa fronteiras. No Peru, mais de 700 crianças foram registradas com o nome do rei do futebol só no último ano. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. O Brasil acompanhou hoje a despedida ao rei do futebol. Um dia de muita emoção em Santos, onde Pelé surgiu para o futebol e para o mundo. Depois de 24 horas de visitação e despedidas de mais de 250 mil pessoas, o caixão com o corpo do rei deixou a Vila Belmiro. O cortejo desfilou pelas ruas da cidade e gerou muita comoção dos fãs. A cerimônia foi reservada à família. Torcedores e fãs lotaram a Vila Belmiro, lugar onde o rei fez história. Pelé faz parte de muitas gerações. Quem não teve a oportunidade de ver o rei em campo, cresceu ouvindo histórias daquele que tinha o dom de fazer diplomacia com os pés. Pela manhã, muitas autoridades foram para a Vila Belmiro. O presidente Lula chegou às 9 horas. Estava acompanhado da esposa Janja e do ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, do PSB, que é da Baixada Santista. Lula cumprimentou a família do rei do futebol, os filhos e a esposa do Pelé. O presidente ficou no velório por meia hora e lembrou do privilégio de ter visto Pelé em campo e destacou a importância da lenda do futebol. Acho que o mundo deve ao Pelé muita coisa, sobretudo a dignidade de um homem, sabe, que nasceu pobre, negro, num país onde o preconceito é muito vivo, e o Pelé nunca se importou com isso. Ele sempre soube ser Pelé, o melhor e o mais humilde. O caixão com o corpo do rei Pelé, coberto com a bandeira do Brasil, deixou a vila no carro do Corpo de Bombeiros. O cortejo fez um percurso de 13 quilômetros pelas ruas de Santos, passando pela praia e pela casa de Dona Celeste, mãe do Pelé, que tem 100 anos. Na varanda de uma casa vizinha, a irmã de Pelé aguardava a passagem do cortejo. Maria Lúcia Nascimento, de 78 anos, estava emocionada, orava e acenava para os fãs que seguiam o cortejo lado a lado do carro dos bombeiros. O caminhão que transportava o caixão de Pelé chegou ao Memorial Necrópole Ecumênica para o sepultamento do ex-jogador no início da tarde. O mausoléu do rei do futebol vai ficar no primeiro andar do cemitério e foi pensado para se tornar um ponto turístico de Santos. O sepultamento encerra 2 dias de muita emoção na cidade. Com a posse do novo governo, no dia 1º, nesta terça-feira, mais 5 ministros tomaram posse em Brasília. Os ministros assumiram as pastas e apresentaram suas prioridades no novo comando. O ministro Paulo Teixeira, do PT, assumiu o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, destacando o compromisso do governo com a fome no país, considerando os 33 milhões de brasileiros vivendo com insegurança alimentar. A segunda transmissão de cargo na manhã foi de Silvio Almeida, do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Almeida fez menção a Pelé, falecido na semana passada, como um dos símbolos de luta pela igualdade e afirmou que irá rever atos preconceituosos. Entre as promessas de sua gestão, disse ainda que vai dar prioridade às crianças órfãs da Covid-19 no país.
Luiz Marinho assumiu a pasta do trabalho e garantiu que vai regular as relações de trabalho mediadas através de aplicativos. Na posse de Renan Filho, ele disse que vai expandir a malha ferroviária no Brasil. Estavam presentes ministros e lideranças do movimento democrático brasileiro. Por último, Cida Gonçalves ficou à frente do Ministério das Mulheres. No decorrer dessa terça-feira, está prevista a cerimônia de posse de outros 6 ministros. E olha só, o presidente Lula empossou 37 ministros, 14 a mais do que na gestão do antecessor Jair Bolsonaro. O governo anterior teve 22 ministérios e com a nova gestão, o país fica acima da média global do Poder Executivo em comparação com outros países da América Latina. O governo petista tem mais ministros do que a Argentina, o Uruguai, o Chile, a Colômbia, a Bolívia e a Venezuela. Em comparação com os países desenvolvidos, como os Estados Unidos, o Reino Unido e a França, por exemplo, o país ainda permanece no topo com relação à quantidade de ministros. Os números do governo Lula só são menores do que o do segundo governo da ex-presidente Dilma Rousseff, com 39 pastas. Já o governo anterior de Jair Bolsonaro teve 17 ministérios e 6 órgãos com status de ministério. Desde o dia 1º de janeiro de 2023, compõem o primeiro nível do governo 31 ministérios e 6 órgãos da Presidência da República com status de ministério: Casa Civil, Secretaria-Geral, Relações Institucionais, Comunicação Social, Gabinete de Segurança Institucional e Advocacia Geral da União. A ampliação das pastas teve como propósito acomodar políticos de partidos que apoiaram Lula na campanha eleitoral, como Simone Tebet, que ficou com o Ministério do Planejamento e Orçamento. Tebet se juntou à campanha do candidato petista no segundo turno. A deputada federal Carla Zambelli foi alvo hoje de um mandado de busca e apreensão da Polícia Federal após a autorização de Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal. A polícia recolheu 3 armas encontradas, uma no endereço da deputada e outras 2 em um clube de tiro em São Paulo. Em 29 de dezembro, Carla Zambelli entregou sua arma para a Polícia Federal em São Paulo, 7 dias após uma determinação do ministro Gilmar Mendes. Entretanto, foram apreendidas uma pistola 9mm, uma pistola calibre 38 e um revólver encontrados pela Polícia Federal. No final de outubro, a deputada apontou uma arma em direção ao homem, o qual se desentendeu na capital paulista. Na ocasião, a deputada disse que agiu em defesa da honra. Ela estava acompanhada por um policial militar que chegou a efetuar um disparo acidental. Ninguém ficou ferido. O salário mínimo de 2023 vai subir para os trabalhadores e aposentados. E os segurados do INSS começam a receber seus pagamentos com reajuste a partir do dia 25 de janeiro. O salário de 2023 vai subir de R$ 1.212 para R$ 1.320. E com isso, os benefícios do INSS também devem ter seus valores atualizados. Os segurados do INSS começam a receber seus pagamentos com reajuste a partir de 25 de janeiro. Para quem recebe um salário mínimo, o pagamento com reajuste acontece até 7 de fevereiro. Já os segurados com renda mensal acima do piso nacional vão ter seus pagamentos de janeiro creditados a partir de 1º de fevereiro. O INSS estabelece a ordem de pagamento de acordo com o número final do NIS, o número de identificação social de cada segurado. Devem ser beneficiados mais de 37 milhões de aposentados, pensionistas e titulares de auxílios com direito ao pagamento do INSS. A prorrogação da isenção dos impostos federais sobre os combustíveis, uma das primeiras medidas anunciadas pelo novo governo, vai ter grande impacto de 25 bilhões de reais nos cofres públicos. 25 bilhões de reais. Esse é o valor que o governo federal vai deixar de arrecadar com a prorrogação da desoneração de tributos federais sobre os combustíveis. As alíquotas de PIS, PASEP e COFINS, incidentes sobre o óleo diesel, biodiesel e gás liquefeito de petróleo, ficam reduzidas a 0 até 31 de dezembro deste ano. Com isso, o governo deixará de arrecadar cerca de 19 bilhões de reais. Já a cobrança dos 2 tributos sobre a gasolina e álcool fica suspensa até 28 de fevereiro, o que corresponde a uma perda de 5 bilhões e 600 milhões de reais.
O texto também zera até 28 de fevereiro a cobrança de PIS, PASEP e COFINS sobre o querosene de aviação e o gás natural veicular, inclusive importados. E suspende a cobrança da contribuição de intervenção do domínio econômico sobre a gasolina pelo mesmo período. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta terça-feira pelo terceiro dia seguido, com investidores atentos a falas do novo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em meio a preocupações sobre a saúde das contas públicas. O risco fiscal no Brasil está assustando os investidores. A razão para o pessimismo do mercado é que investidores estão preocupados com a condução econômica do novo governo, cujas declarações mostram risco para cumprir o teto de gastos. A moeda norte-americana subiu 1,75% e encerrou o dia cotada a R$ 5,45 na venda. A indústria de veículos teve o melhor dezembro em 2 anos no país. Quase 217 mil unidades foram vendidas no último mês de 2022. Depois da pandemia, a indústria de veículos terminou 2022 com o melhor mês de vendas nos últimos 2 anos. Entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus, foram vendidas 216.900 unidades em dezembro. Desde o ano de 2020, esse desempenho não era visto em um mês, quando 244 mil veículos foram licenciados no país em dezembro. O volume superou em 6% as vendas de novembro. Já em relação a dezembro de 2021, o mercado de veículos 0 quilômetro mostrou crescimento de 4,8%. Com isso, 2022 acabou com mais de 2.100.000 veículos vendidos nos 12 meses do ano. O número ficou estável, com leve queda de 0,7% comparado ao ano anterior, quando os emplacamentos somaram 2.120.000 unidades. As paradas de fábricas, motivadas pela escassez global de componentes eletrônicos, tornaram-se menos constantes. E com isso, as montadoras conseguiram atender melhor, principalmente os pedidos das locadoras, que formaram longas filas de espera durante o período de maior aperto na oferta. E veja a seguir, russos se despedem de dezenas de soldados mortos em ataque ucraniano. E ainda, a paixão por Pelé ultrapassa fronteiras. No Peru, mais de 700 crianças foram registradas com o nome do rei só no último ano. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 18 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta terça-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. Boa noite para você que acompanha o nosso jornal. A Prefeitura do Rio autorizou um aumento nas passagens dos ônibus. O reajuste será de 25 centavos. A passagem que custava R$ 4,05 passará a custar R$ 4,30. De acordo com o Poder Municipal, o aumento teve como base o índice do IPCA e entrará em vigor a partir do dia 7 de janeiro. A decisão gerou insatisfação nos passageiros, que exigem melhores condições nos ônibus. A Secretaria Municipal do Ambiente e Clima, o SMAC, do Rio, criou uma programação gratuita de colônia de férias durante todo o mês de janeiro. As atividades irão ocorrer em 9 parques naturais espalhados pela cidade, de hoje até o dia 28 de janeiro. As crianças vão poder participar de exercícios educativos, jogos, trilhas, além de oficinas, por todo o período da manhã. Todas as atividades são gratuitas, mas algumas delas precisam de inscrição. O calendário detalhado com todas as informações estão nas redes sociais da Prefeitura e no site prefeitura.rio. E uma boa notícia:
Policiais do Rio de Janeiro vão passar a usar capacetes balísticos a partir de março. A medida foi adotada para aumentar a proteção dos agentes durante as operações. Em 2022, 15 policiais militares foram mortos em serviço. O primeiro lote, com 1.342 capacetes, será destinado aos agentes do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, e dos grupamentos de ações táticas. Maria Alice e Juliana, amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Obrigada, Anderson, e até amanhã. Muito obrigada, Anderson. Uma ótima noite para você. Até mais. E nos destaques internacionais, uma pesquisa da Escola de Medicina da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, destacou os benefícios da dose de reforço contra a Covid. As descobertas mostram como os reforços de vacinas da Pfizer e da Moderna influenciaram na durabilidade dos anticorpos no organismo. Um reforço induz anticorpos mais duradouros, até mesmo entre aqueles que se recuperaram de uma infecção por Covid. E vamos falar agora sobre o conflito no leste europeu. Em Moscou, o comando do exército está sofrendo fortes críticas depois que a Ucrânia fez no Ano Novo um dos maiores ataques contra as forças russas. Dezenas de soldados morreram e pelo menos 10 unidades de equipamento militar foram destruídas. A Rússia viveu um dia de luto nesta terça-feira. Russos em todo o país prestaram homenagem às dezenas de soldados mortos em um ataque no leste da Ucrânia que chocou e provocou uma onda de críticas ao exército. Cerca de 200 pessoas participaram de uma homenagem somente em Samara, cidade natal de alguns dos militares mortos. O evento é incomum na Rússia, onde as autoridades costumam manter silêncio sobre as baixas militares na Ucrânia. Várias pessoas colocaram rosas e coroas de flores em uma das principais praças da cidade. Na segunda-feira, o Ministério da Defesa da Rússia reconheceu que 63 soldados foram mortos em um ataque ucraniano na véspera de Ano Novo contra um prédio Makeivka. A cidade foi ocupada pelos russos na região de Donetsk, a qual Moscou afirma ter anexado. O governo de Kiev afirma que o número de vítimas é muito maior. A comoção, mais um golpe para o Kremlin após os reveses sofridos há alguns meses no campo de batalha, foi reforçada pelo fato de os soldados mortos serem reservistas recém-mobilizados. De acordo com o Ministério Russo da Defesa, os mísseis foram disparados por lançadores múltiplos de foguetes HIMARS, um armamento fornecido pelos Estados Unidos às forças ucranianas. O gabinete presidencial da Coreia do Sul emitiu um comunicado hoje sobre a realização de exercícios conjuntos com equipes nucleares americanas. A iniciativa vem sendo discutida pelos dois lados e tem como objetivo contrabalançar a crescente ameaça de Pyongyang. O governo sul-coreano explicou que considera a troca de informação, planejamento conjunto e execução de planos elaborados em relação ao uso de equipamentos nucleares para responder às armas nucleares da Coreia do Norte. A afirmação ocorreu durante entrevista do presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, que foi divulgada na segunda-feira pelo jornal Chosun Ilbo. Horas após a publicação, o presidente americano Joe Biden negou ao ser consultado se as duas partes consideram fazer exercícios nucleares conjuntos. O gabinete de Yoon reconheceu a resposta de Biden, mas esclareceu que o presidente americano não teve escolha a não ser dizer não, ao ser consultado diretamente sem contexto. O Conselho de Segurança das Nações Unidas, formado por 15 membros, realizou hoje a cerimônia da bandeira para 5 novos membros não permanentes. Um deles é o Equador. Equador, Japão, Malta, Moçambique e Suíça vão fazer parte do Conselho pelos próximos 2 anos. O caminho para a paz parece difícil hoje. Milhões de pessoas sofrem as consequências de conflitos armados. Muitos mais vivem em uma paz que é muito frágil para construir e prosperar. Mas estamos determinados em construir pontes, fomentar o diálogo e superar esses obstáculos em um esforço comum com todos os membros do Conselho. O Conselho de Segurança tem 15 membros responsáveis por examinar as crises mundiais e aprovar sanções, assim como eventuais sanções militares. Mas apenas os 5 membros permanentes têm poder de veto para bloquear qualquer resolução. Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China são membros permanentes. E a Espanha viveu em 2022 um dos anos mais quentes em mais de um século. Os dados foram revelados pela Agência Meteorológica do país. A Agência Meteorológica do Estado, que responde pela sigla EMET, anunciou que a Espanha viveu em 2022 o ano mais quente desde 1916, ano a partir do qual há dados disponíveis.
A AEMET acrescentou em postagem no Twitter que foi a primeira vez que a temperatura média anual superou 15 graus Celsius no país. Como outras partes da Europa, a Espanha sofreu em 2022 várias ondas de calor intensas, durante um verão marcado por um número recorde de incêndios florestais, um excesso de mortalidade e uma grande seca. Quase 4.744 mortes na Espanha foram atribuídas ao calor durante o verão de 2022. Ano passado, os incêndios arrasaram mais de 300 mil hectares, o pior balanço desde o início das medições em 2000. Segundo o Ministério da Transição Ecológica, os reservatórios de água chegaram a 43% de sua capacidade no final de dezembro, frente a uma média de 53% nos últimos 10 anos. E hoje o mundo deu adeus ao rei do futebol. Mas o nome de Pelé vai ser ouvido ainda por muito tempo e, quem sabe, até para sempre. É isso mesmo, mais do que um nome, Pelé se tornou um título de nobreza. Muitos, inclusive, resolveram fazer essa homenagem, batizando os filhos com o nome do rei do futebol. No Peru, por exemplo, só no ano passado, mais de 700 crianças tiveram esse registro na certidão de nascimento. Todos os anos, o Registro Nacional de Identificação do Peru publica a lista dos nomes mais curiosos escolhidos pelos pais para batizar os recém-nascidos. Em 2022, 738 bebês foram registrados com o nome de Pelé, ou então Rei Pelé, Edson Arantes e até o nome completo, Edson Arantes do Nascimento. Depois da morte do rei do futebol, é possível que essa homenagem aumente ainda mais mundo afora. E Pelé superou outros concorrentes nobres. Entre as meninas peruanas, 551 foram batizadas como Rainha Elizabeth ou Elizabeth II, título da monarca do Reino Unido que morreu em setembro do ano passado. Uma pesquisa realizada pela ONU no início da década de 90 apontou que Pelé era uma das 3 palavras mais conhecidas do mundo na época. E que responsabilidade esses peruanos vão carregar, não é? Pois é, são muitas homenagens, né? Com certeza, ele merece. Sim. E o Jornal 10, 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma ótima noite para você e até amanhã. Muito obrigada pela companhia, uma ótima noite para você e até mais.